achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças ao Senhor, né, irmãs? Mais uma vez, mais um dia estamos aqui com vocês. Hoje, 24 de dezembro, graças ao Senhor. Estamos com saúde, o ano já está quase terminando, com a certeza de que até aqui foi o Senhor quem nos ajudou. Amém? E hoje vamos ler o Provérbios, capítulo 30, versículo 25. E como sempre, iniciamos o programa com provérbios, palavras de sabedoria. E desse provérbio, a gente lê um texto baseado e da autoria do irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida. Então vamos para o provérbio de hoje. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Provérbios 30, 25. E o título, Sabedoria e Diligência. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias do que os próprios sábios. As formigas fazem parte desse seleto grupo. Elas sempre intrigaram a humanidade com sua organização, coordenação e principalmente pela diligência que possuem. Salomão disse em um de seus provérbios: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. É Provérbios 6:6. A importância da diligência é vista também no Novo Testamento. Aos Hebreus, Paulo disse que Deus não é injusto para esquecer-se do trabalho deles e do amor para com o seu nome, pois eles serviam aos santos com diligência. O seu desejo era que cada um deles continuasse a servir até o fim com a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não se tornassem indolentes. Hebreus 6, 10 e 12. Portanto, devemos desenvolver a qualidade de honrar ao Senhor e servir a Ele e aos irmãos com amor e diligência, tendo certeza de que o Senhor é galardoador dos que assim servem. O apóstolo Pedro também nos anima a reunir toda a nossa diligência para associar com a nossa fé a virtude, chegando até ao amor ágape. Aprendamos com os ensinamentos dos apóstolos, com a sabedoria dos provérbios e com as formigas. Sejamos diligentes em todo tempo, nunca preguiçosos, pois ao buscarmos com diligência nosso crescimento espiritual, a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será amplamente suprida. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 até o 11. Graças a Deus, nós temos que ter sabedoria e diligência. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavra de sabedoria. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma... Amados irmãos, amados ouvintes, estamos uma vez mais com a leitura do Alimento Diário. E essa palavra que vai ser lida hoje está em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, capítulo 4, versículo 1 e 2. E Salmo, capítulo 39, versículo 7. Eclesiastes,
capítulo 1, versículo 2. Vamos ler com oração. Esta carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Sim, tudo tem um fim, mas se a palavra do Senhor estivermos em nós, essa palavra jamais sairá de nós, porque ela entra em nosso espírito, em nossa alma e em nosso coração. Ela permanece eternamente em cada um de nós. A leitura da mensagem de hoje é a vaidade da vida humana. Ao lermos Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2, vemos que o significado do nome Caim é adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Pois a palavra Caim significa adquirir e obtive. Por que alguém daria ao filho o nome adquiri ou obtive? Porque Eva deu esse nome a seu primeiro filho, ela percebeu a tragédia da qual fora a culpada. Contudo, Deus proferiu um evangelho, uma boa nova de que dela sairia um descendente que derrotaria a serpente. Isso está em capítulo 3, versículo 15. Sendo assim, ao nascer Caim, ela pensou que seria dele esse descendente. Seria ele esse descendente. Com o passar do tempo, porém, Caim foi crescendo e ela começou a duvidar disso. E quando nasceu seu segundo filho, ela deu o nome de Abel. Ebel em hebraico, que significa fôlego passageiro, ou vaidade. Nos livros de Eclesiastes, ao dizer várias vezes que a vida humana não passa de vaidade, o rei Salomão usa a palavra Ebel, traduzida para Abel em Gênesis. Depois do pecado, a vida humana tornou-se uma vida de vaidade sem sentido, em que tudo se repete o seu propósito. Foi por isso que o rei Salomão disse que debaixo do sol não há novidade, tudo se repete. O que fazemos hoje, amanhã teremos que fazer de novo. Sem saber o propósito de tudo isso, Adão e Eva caíram na vaidade da vida humana, fora da presença de Deus, fora do jardim do Éden. Eles já tinham passado um tempo maravilhoso na presença de Deus no jardim do Éden, onde havia alegria, prazer e tudo era perfeito. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Deus se preocupa com o mantimento, com a subsistência e com a alegria deles. Ele lhes dava prazer e a palavra de Deus os alimentava e dava direção. Essa era a vida no jardim do Éden, mas de repente foram expulsos do jardim e tudo mudou. Adão passou a lavrar a terra em fadiga e com o suor do rosto. Diante disso, ao nascer Abel, eles concluíram que tudo era vaidade. Podemos pensar, minha vida está boa, eu consegui uma promoção e hoje eu estou ganhando muito mais dinheiro do que tempos atrás. Minha vida está maravilhosa. No entanto, por mais firme que nossa vida esteja ainda vaidade. Dizemos que não temos tempo para servir ao Senhor, mas prosseguimos amontoando tesouros, considerando que estamos na melhor idade para ganhar dinheiro. Mas nossa esperança não pode estar no dinheiro. Nossa esperança é o Senhor. Isso está em Salmo capítulo 39, versículo 7. O velho homem tem injetado em si a carga genética da serpente. Portanto, por melhor que seja, é uma vaidade. Mas nossa esperança está no Senhor. Ele fará morrer nosso velho homem e nos levará a viver num novo homem onde está a carga genética de Deus. É nessa carga genética que está o reino de Deus como uma semente plantada em nosso coração. Essa semente está crescendo na vida da igreja. Isso acontece quando todos os dias fazemos imersão na palavra e enviamos a nossos amigos.
Hoje temos a grande oportunidade de estar sempre energizados por meio das câmeras de energização, que consistem em chamadas de vídeo online, nas quais marcamos um tempo na semana para fazer a imersão ultra refinada. Lemos a imersão na palavra profética e compartilhamos uns com os outros a revelação que Deus nos deu nessa palavra. Por meio dessa imersão na palavra, podemos viver no jardim do Éden, na presença de Deus. Esse viver permanece porque está cheio de realidade. Alguns homens buscam riquezas, propriedades, patrimônios, outros buscam a felicidade no casamento, a felicidade na família. De qualquer forma, a vida humana não passa de uma erva. E em seu momento mais glorioso, a vida humana é meramente a flor da erva, porque a erva morre rapidamente. Então sua flor seca e não sobra mais nada. Portanto, não busque nada nessa terra. A única coisa que você deve buscar é a palavra do Senhor, a qual permanece eternamente. A palavra do Evangelho carrega uma semente, a semente do reino. E essa palavra não é erva, não é vaidade, mas é a palavra de Deus que permanece eternamente. Louvado Senhor por tal advertência, por tais palavras que vêm nos dirigir para somente crer no Senhor, porque tudo é passageiro. Essa é a minha luz nessa palavra de hoje. Vamos permanecer buscando o Senhor. É essa a direção. Permanecer buscando o Senhor a todo momento, que Ele venha nos preencher todos os dias, fazendo-nos esquecer dessa vaidade, matar essa vaidade em nós. Senhor Jesus, e a administração é essa também, buscar sempre o Senhor em todo momento, permanecer fiel à Tua palavra, porque a Sua palavra não seca, não é erva, Sua palavra é vida. E vamos seguir essa vida, irmãs. Louvado seja o Senhor por essa palavra de hoje. Que o Senhor as abençoe, abençoe todos que estiverem lendo essa mensagem. Amém, irmãs. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Hoje é dia 24 de dezembro, estamos começando mais uma leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Zacarias, capítulo 6 e 7. Estamos vendo as visões de Zacarias, né? E eu espero que tenha ajudado vocês a entender, né, essas visões aqui, certo? Vamos orar ao nosso Senhor, que Ele possa dar revelação para nós, né? Senhor Jesus, o Senhor possa guardar nosso coração. Te agradecemos por mais esse dia que nós
podemos nos voltar ao Senhor. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Dá-nos um tempo de qualidade, que nós possamos ganhar da Tua Palavra. Senhor, dá-nos a revelação, Senhor, que está contida no Seu Espírito. Que o Senhor possa derramar para nós a unção, que nós possamos compreender a Tua Palavra. Ouvir, entender e praticar. Obrigada por todas as irmãs que estão conosco, lendo a Bíblia o ano todo aqui, desfrutando do Senhor todas as manhãs como o maná que cai do céu. Muito obrigada pelas Tuas palavras que são Espírito e são vida para nós. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Eu estou usando a Bíblia NAA, que é a nova, a Almeida atualizada, né, que para maior compreensão, né, que ela usa palavras mais do nosso cotidiano, certo? E faço uso das notas de rodapé da Bíblia King James e anotada. Então vamos lá. Zacarias capítulo 6, versículo 1. Quando me virei, levantei os meus olhos e olhei. E eis que saíam 4 carruagens de entre 2 montes, e os montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles. Os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. Vocês viram na primeira visão de Zacarias, né? Ele vê esses cavalos aí, né? Primeiro tem um cavaleiro à frente, no cavalo vermelho, e logo após tem outros cavaleiros com cavalos vermelhos, baios e brancos, né? E então Zacarias pergunta: e esses quem são? Ele diz: são aqueles que o Senhor enviou para percorrer toda a terra. Então, nessa 8ª visão, eles aparecem aqui também. Tá? Esse é um pequeno parênteses aí. Meu senhor, o que é isto? Pergunta Zacarias. Então, o anjo respondeu: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles. Os cavalos baios vão para a terra do sul. Agora, assim os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Vamos fazer uma pausa aqui no capítulo 6 para a gente entender essa visão das 4 carruagens, tá certo? Então vamos para a nossa ajuda aqui da Bíblia King James. Nota 6 de 1 a 8. Nota 6 de 1 a 8. A primeira e a 8ª visão funcionam como aparadores de livros para as visões intermediárias e comunicam a mesma mensagem, certo? Deus é soberano e está no controle de toda a terra. No entanto, há uma mudança de resultado entre as 2 visões. Embora ambas retratem 4 cavalos percorrendo a terra, quando na primeira visão chega a notícia de que havia paz na terra, certo? Lembra disso? O anjo fez uma pergunta perturbadora a respeito da ausência de paz em Jerusalém. Todas as visões da 2ª até a 7ª tratam dessa pergunta.
A oitava visão fornece a resolução final. O Espírito de Deus é pacificador. Então, havia paz em toda a terra, certo? Quem que estava fazendo isso? O Espírito de Deus, porque ele atua em toda a terra. Capítulo 6, nota de 1 a 3. Os montes eram montes de bronze, podem representar os céus e os seus portões, visto que as carruagens parecem proceder de lá. Né? De onde? Dos céus, certo? A carruagem vem dos céus. As carruagens são identificadas como os 4 espíritos dos céus. O termo hebraico, ruach, pode se referir a espírito, hálito ou vento, combinando ambos os sentidos, com os 4 ventos, denotando as 4 direções, né? São os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. O ponto é que o Espírito de Deus está presente em toda a terra. Então, o Senhor está governando tudo, certo? Isso aí. Nota 6 e 7. Para onde iam esses cavalos? Estavam percorrendo toda a terra. Os cavalos indo para a terra do norte indicam as nações que tinham destruído Israel, certo? Que nações eram essas? A Babilônia, né? A outra direção, na Palestina, e fora dela, era para o sul. Desse modo, toda a terra estava sendo percorrida, né? Olha que o versículo 8 diz: Então ele me chamou e falou-me dizendo, eis que esses que vão para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Nota 6:8 diz que fizeram repousar o meu espírito, pode ser uma alusão ao 7º dia da criação. Bem, então, fazendo um breve resumo aqui, né? Ele viu, ele levanta os olhos, né? Ou seja, ele olha para cima e vê 4 carruagens saindo de 2 montes, né? Essas carruagens vêm do céu. Obviamente, os cavalos também, né? Com os seus cavaleiros. E vê, a primeira carruagem é conduzida por cavalos vermelhos. Na segunda carruagem, eles eram pretos. Na terceira, brancos. E na quarta, baios, né? Então, a gente viu, na primeira visão, ele tinha visto esses cavaleiros com seus respectivos cavalos. E então ele pergunta para o anjo, quem são esses? Ele diz, são esses que o Senhor mandou percorrer toda a terra. E aqui nós vemos que no versículo 5, que a carruagem que estão os cavalos pretos vão para o norte. Para que lugar? Para a Babilônia, né? Os cavalos brancos saem após eles. E os cavalos baios vão para a terra do sul. Então, esses cavalos saem para percorrer a terra fazendo justiça, né? E, portanto, fazem o Espírito do Senhor descansar na terra do norte. A coroação de Josué, o renovo. Versículo 9. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, receba o que foi trazido pelos exilados, Eldai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia, e no mesmo dia, entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. A coroa será para Elém, para Tobias, para Gedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor.
Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. E isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Agora eu quero que você preste bastante atenção às notas referentes a esses versículos, que são muito ricas, tá certo? Então vamos lá. Necessário a harmonia entre a liderança, certo? Também entre os israelitas, mesmo aqueles que não foram para o cativeiro, mesmo aqueles que não voltaram do cativeiro, podem ajudar. E todos, liderança e todos, ou seja, a liderança, aqueles que retornaram só para ajudar, aqueles que retornaram para edificar, todos devem obedecer a Deus. Ponto final. Nota 10:11. A menção de pessoas específicas sugere que esses enviados representassem israelitas ainda no exílio na Babilônia. Então, são chamados aqui, como você pode ver, nominalmente, né? Eudai, Tobias, Jedaías, né? Que voltaram da Babilônia e no mesmo dia entrem na casa de Josias, filho de Sofonias, né? Então, eles são citados os nomes deles, né? Dedicaram um memorial para eles. Funcionava como um encorajamento para aqueles que tinham voltado. Era importante permanecer leal à pátria e ver a si próprio como parte do povo escolhido de Deus. Então, eles iriam se sentir úteis ali, né? E levantar a autoestima ali do povo que voltou. Nota 12-13. Sobre Zorobabel como o renovo, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel foram previamente identificados como os líderes principais, né, na reconstrução do templo, né? Zorobabel como governador e Josué como sumo sacerdote. A coroação, faço uso agora da Bíblia anotada. A coroação de Josué tipificava a coroação do Messias em sua segunda vinda, que em sua segunda vinda edificará o templo milenar e unirá em uma só pessoa os cargos de rei e sacerdote. Então, hoje nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Temos essa dupla função na igreja, né? O rei traz Deus para os homens e o sacerdote leva os homens até Deus. Essas duas funções são da igreja hoje. E interessante, mesmo aqueles que não tinham voltado para reedificar o templo, poderia ir emprestar o seu apoio. Então, tem uma nota aqui na Bíblia anotada, nota 6:15, que diz assim: no milênio, os gentios ajudarão a construir o templo. Tem uma referência também a Ageu 2, versículo 7, certo? Então, nós, como gentios, estamos edificando a igreja, certo? Então, nós estamos servindo aí ao Senhor e edificando a igreja nos tempos atuais, tá certo? E no milênio nós estaremos juntos, né? Judeus, gentios, como um só povo, né? Voltamos para King James. Isso se refere àqueles que estavam longe, né? Os gentios também, né? Então, aqueles que estavam longe são os gentios, né? Somos nós. Mas na época ali, era aqueles que não tinham retornado para a Jerusalém, não tinham retornado de Babilônia, né? Mas eles deveriam obedecer à voz do Senhor e retornar para ajudar na edificação do templo. Muito bom, né? Então, vamos agora para o capítulo 7 e último de hoje.
o jejum que não agrada a Deus. Vamos ver. Versículo 1. No 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem, Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas. Qual foi a pergunta? Devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? O Senhor perguntando para o povo. Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz? Paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e o Cefelá eram habitados? Então, pergunta aí se jejum é para vocês, era para mim mesmo ou para vocês? Por 70 anos eles jejuaram, hein? A desobediência foi a causa do cativeiro. Versículo 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos. Julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi. Diz o Senhor dos Exércitos: com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam. E a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Vamos para as nossas notas, capítulo 7, né? 7, de 1 a 14. Essa segunda sessão de Zacarias começa de maneira semelhante à primeira. Como? Recordando os antepassados que foram desobedientes, né? Sua obstinação e a manifestação da ira de Deus. A pergunta ainda requer uma resposta, né? Com respeito ao jejum, né? Eles perguntaram: e aí, Senhor? O senhor valeu a pena a gente ter jejuado esses 70 anos, né? A pergunta ainda requer uma resposta. Será que os repatriados aprenderam a lição do exílio? Outra questão a considerar era se o templo de Jerusalém tinha recuperado sua autoridade religiosa. Bem, vocês comem, a resposta do Senhor foi essa, né? Vocês comem para vocês mesmos. E vocês também podem jejuar para vocês mesmos. Será que foi para mim que vocês jejuaram ou foi para vocês mesmos? Talvez por um motivo de consciência, né? Então, eu jejuo e a minha consciência fica tranquila, né? Fiz algo para Deus, né? Aí eles teriam que refletir. E nós também. A segunda sessão de Zacarias é marcada por uma data de 2 anos mais tarde. Então, as profecias eram normalmente entregues primeiro oralmente e mais tarde registradas por escrito. Então, o profeta falava e alguém transcrevia.
Às vezes, muitos anos depois, hein? Muitos anos depois, era escrito o que aquele profeta tinha falado. Em contraste com a primeira seção do livro, que consiste primeiramente de visões, esta seção é um sermão que desenvolve temas introduzidos nas visões. Nota 7, de 2 a 3, fala sobre a casa de Deus, que é Betel. Tinha sido um centro de adoração para as 10 tribos do norte. Referência para você, 1 Reis, capítulo 12, versículo 29. Alguns israelitas que permaneceram na terra durante o exílio adoravam ali, mas estavam dispostos a se sujeitar à autoridade dos líderes religiosos em Jerusalém, contanto que encontrassem evidências da bênção de Deus sendo restaurada. Nota 7, 4 a 7. A resposta à pergunta apresentada no versículo 3 inclui uma série de questões condenatórias da parte do Senhor dos Exércitos, destinadas a realizar 3 propósitos. Primeiro, confirmar Zacarias como verdadeiro profeta do Senhor, pois Deus estava falando por seu intermédio, como havia feito pelos primeiros profetas. Segundo, demonstrar, pela retomada das mesmas preocupações dos profetas do passado, que Deus estava concedendo à comunidade de repatriados a mesma autoridade que tinha antes do exílio. Item 3. Ressaltar o que Deus requeria para que tivessem a sua bênção. Notas 7, 8 a 10. De maneira típica, os profetas assumiam o papel de promotores públicos, geralmente destacando 3 formas de desobediência: idolatria, adoração vã e injustiça social. A última é focalizada aqui, né? Tirar vantagem dos pobres merece punição mais severa. Você percebeu isso? Verdade. Nota 7, de 11 a 12. Deram as costas, ensurdeceram seus ouvidos e fizeram seus corações como pedra de diamante, ou seja, duros, né? São metáforas, tipo outdoor, para a insensibilidade do povo escolhido. Eles se recusaram repetidamente a aceitar Deus como o seu Deus, ou seja, como o seu único Deus, né? Nota 7, 13 a 14. Com um desfile de pecaminosidade sumariado nos versículos 4 a 12, era justo que Deus incitasse um turbilhão que os espalhasse por todas as direções. Característica da linguagem profética, o juízo é expresso numa hipérbole. Então, como já falei aqui, quando o povo é disperso, isso não é bênção, é maldição, é julgamento. Quando eles são juntados, aí é bênção, né? Então, ali o Senhor estava abençoando o povo porque estava ajuntando o povo para que eles reedificassem o templo. Então, havia bênção ali em Jerusalém, certo? Então, nós vimos que eles foram para o cativeiro porque houve desobediência. Só por isso, né? A desobediência levou-os à idolatria, à fornicação, né? E todas as outras coisas. Então, desobedecer é a causa de todos os males aí que vieram sobre eles, certo? E a consequência da desobediência veio sobre eles. Então, esta foi a causa do cativeiro: desobediência. Isso é uma lição para nós, né? Vamos obedecer? É melhor que sacrificar, né? É isso aí. Muito bem, o irmão Pedro sempre tem falado isso para nós, né? Vamos ser simples e obedientes. Isso aí. Deus abençoe vocês, fiquem com a Lene, que traz para vocês Salmos, Provérbios e o livro de Apocalipse. E amanhã a gente dá continuidade ao livro de Zacarias. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera.
Graças ao Senhor, mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 24 de dezembro. Vamos iniciar a leitura com Salmos, mas antes eu gostaria de falar que a irmã Vera já compartilhou, já leu, Zacarias capítulo 6 e 7, que é a primeira parte. A segunda parte é Salmos, Provérbios e Apocalipse. E iniciando com o Salmo 143, Provérbios, capítulo 30, versículo 24 a 28 e Apocalipse 15. Vamos iniciar a leitura com os Salmos, que fala assim: Súplica por libertação, Salmo de Davi. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Versículo 9. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Senhor Jesus, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Amém? É uma outra oração por libertação. É alguém que estava bem preso em si mesmo, nos seus problemas. Aqui fala no 11, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. Agora vamos ler Provérbios 30, do 24 até o 28, que fala assim: Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Amém. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 15, que fala assim: os anjos com os últimos flagelos. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus,
e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecentes e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu da fumaça, da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém. Amém. Até amanhã com mais leitura bíblica. Bom dia. Eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, nós estamos lendo o livro Servas Diligentes. Nós estamos no capítulo 6 e o subtítulo de hoje é Querida Serva Diligente, arrependa-se e peça ao Senhor que lhe dê direcionamento. Peça a Ele que seu coração esteja correto, adequado e que haja um recomeço em sua vida, para que você viva, a partir de agora, a vontade de Deus. Este era o segredo dos irmãos no começo fervoroso da igreja em Jerusalém. Eles aderiam à palavra dos apóstolos, dedicavam-se à palavra dos apóstolos, eram fiéis na palavra dos apóstolos, eram atentos à palavra dos apóstolos. Atos 5,32 diz: Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A igreja precisa viver na constância do poder do Espírito Santo pela obediência da fé. Ó Senhor, a igreja precisa viver na constância do poder do Espírito Santo pela obediência da fé. Precisamos viver essa constância. Todas as ferramentas hoje na igreja existem como oportunidades para o poder do Espírito Santo realizar a obra de Deus por meio de nós. Deus fará Cristo encabeçar todas as coisas, quando de fato a igreja estiver em unidade absoluta, não de aparência, mas em realidade. Por isso o Senhor precisa hoje trabalhar na nossa alma, pela palavra, para poder encabeçar todas as coisas, começando por nós. Depois, na igreja e pela igreja, as demais coisas. O desprendimento das coisas terrenais é o outro grande sinal do Espírito Santo agindo em nós. O Espírito Santo encontra oportunidade em você hoje como uma investidora do reino. Fundo destinado ao apoio à obra do Senhor em toda a terra. Será que o Senhor encontra essa oportunidade em nós hoje, de sermos essas investidoras? Quando você participa da oferta para esse fundo com uma ou mais cotas, você tem parte nos frutos da obra dos missionários em cada canto da terra, mesmo não estando lá fisicamente. Querida irmã, seja uma investidora do reino.
Vamos lutar pelo encabeçamento de Cristo aqui na terra, começando pela igreja. Assim, traremos o Senhor Jesus de volta e daremos a Deus o descanso. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ser esses investidores do reino, né? Tanto no aspecto físico, né? De nós nos dispomos fisicamente, como também financeiramente. Porque a oferta, na verdade, ela mostra como está o nosso coração. Se nós estamos presos a essa terra ou se o nosso coração está nos céus. Porque muitas vezes a gente não consegue ir nos lugares onde os irmãos estão pregando o evangelho, tem irmãos pregando na África, nos Estados Unidos, em toda a terra, e não tem às vezes como a gente ir até lá, né? Porque a gente é limitado no nosso trabalho ou família, mas há irmãos que têm essa condição de ir. Só que por causa do financeiro, às vezes eles não conseguem ir. E nós podemos ser esses que podem ofertar para que os nossos irmãos possam ir. E quando nós fazemos isso, na verdade, nós estamos tendo parte com eles no Evangelho. Nós temos muitas maneiras, né, de participar de tudo aquilo que o Senhor está fazendo no tempo atual. Que o Senhor nos dê graça para nós podermos ser esses investidores na nossa vida, investindo nossa família, investindo nossos bens materiais, que o Senhor nos faça tais investidoras. Vamos orar? Senhor, obrigada pelo privilégio de poder servir a Ti. Obrigada porque o Senhor abre essa oportunidade para todas nós. E todas nós podemos ser essas investidoras, tanto na questão prática do dia a dia, quanto na questão financeira, ofertando, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que na realidade vem do Senhor. Senhor, dá-nos esse coração, um coração desprendido, um coração de amar, Senhor, a Cristo, amar o Teu propósito, Senhor, a Tua vontade, de investir, Senhor, na Tua vontade. Muito obrigada por esse privilégio. Que o Senhor nos dê um coração adequado diante de Ti. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãs. Que o Senhor nos dê tal coração. Jesus, eu quero
hoje